Bom, então já me pediram mais de uma vez para falar sobre coisas, temas de gestão e etc. Não acho que eu sou nenhum especialista sobre o assunto, nem nada do gênero, mas gosto de fazer isso e gosto de ler sobre, tá? Acho que já é o quarto ou quinto livro nos últimos 3 meses, eu acho. Venho gostando bastante do tema e vou compartilhar algumas das coisas que eu venho lendo. Mas antes de falar qualquer coisa sobre o tema, eu acho que existe um salto de fé, uma confiança em um princípio que você precisa ter sobre o mundo. E qual que é esse princípio? Ele vai ser o seguinte: você tem que ter a noção de que o mundo ele é composto por certas engrenagens, por certos movimentos que você consegue ir lá e mudar como essas engrenagens estão. E essas engrenagens elas foram feitas por pessoas mais burras do que você. Então você consegue melhorar as engrenagens, mudar de uma maneira que elas fluam com menos atrito, de forma mais agradável, do seu jeito de enxergar as coisas. E é, essa confiança em você mesmo e na sua capacidade de alterar essa composição da realidade, ela é essencial como um primeiro passo para você começar a poder pensar em andar, sabe? Mas a partir do momento que você fez esse salto de fé, você parte dessa confiança que você tem, que você consegue melhorar as coisas e que você tem agência sobre o mundo, vale a visualização de que existe um certo padrão de como as coisas se apresentam. É, no primeiro momento, se você olha para todas essas engrenagens que eu estou falando, pode parecer meio esquisito e você não consegue achar uma forma de entender. E aí, para isso, eu vou estar fazendo esse vídeo, que é para mostrar o meu jeito, essa lente que eu uso para enxergar as coisas e talvez te ajude a você mesmo construir a sua própria lente e enxergar a própria coisa que você está olhando. Então, vamos lá. Para você entender essa parte de gestão, eu divido em três coisas que compõem tudo que você vai fazer em gestão. E não importa o nível em que você vai olhar a coisa, esses três componentes eles sempre vão estar presentes dentro de uma engrenagem, digamos assim. E quais são esses três elementos? Eu vou diminuir a minha tela aqui para visualizar, porque eu acho que imageticamente é melhor do que eu apenas falando. Vamos lá. Pensa que são esses três processos. Processo não, processo é uma das coisas. Essas três características que sempre tem. Primeiro você tem recursos, você tem processos e cultura. Inclusive em ordem de o quão difícil é mudar as coisas. Recursos, e primeiro para definir, recursos são coisas que a sua organização ou aquela atividade que você está fazendo possui. Então, se a gente for pensar em uma organização como a ALUS, você tem recursos humanos como, por exemplo, psicólogos, ou as pessoas de TI, que é o Paulo que entende de TI, eu que entendo de arquitetura de dados, etc. Você tem essas pessoas que são recursos humanos. Você tem recursos financeiros também. O dinheiro que a gente tem na conta, o fluxo de caixa que a gente espera que entre no mês, isso são recursos. Você tem o próprio Hamilton como uma base de dados, um banco de dados, ele em si é um recurso, ok? E esses recursos, eles podem ser mobilizados por processos, eles podem ser movimentados por processos. Então, essas setinhas aqui vão estar dizendo de processos, e os processos, eles mobilizam um recurso para movimentar em direção a algum lugar. E essa movimentação que gera um certo tipo de impacto. Então, por exemplo, se a gente está pensando num recurso que é um psicólogo, okay, da associação, ele tem um processo que é a atividade de psicologia, que você vai mandar, sei lá, o link da sua consulta e vai consultar a pessoa. Isso é um processo. O processo de entrada de associados ou o processo de encaminhamento de pacientes. Todos esses são processos que mobilizam esses recursos que a gente tem para ter impacto, ok? E, por fim, existe uma certa cultura, que é aquilo que esses processos estão sendo mobilizados alinha em uma certa direção, que dá um caminho unificado para todos esses processos e esses recursos que a gente está mobilizando por meio de processos. Então, a visualização em nível de imagética que você deveria ter é algo próxima disso, ok? Você tem processos e dependendo do quão sem atritos os processos são, quão bons os processos são, esse impacto, esse movimento vai ser mais intenso, dependendo então,
vamos pegar aqui exemplos de problemas. Se a gente tem uma cultura fragmentada que não está alinhada numa certa direção, que não tem uma visão, uma missão clara, você vai ter recursos bons, processos potencialmente bons, mas eles vão estar movimentando em direções opostas e aleatórias, à medida em que você não vai ter um fluxo que tenha um impacto do jeito que você quer que seja assertivo, ok? Agora, se você tem, por exemplo, uma cultura boa, processos bons, mas você não tem pessoas muito capacitadas, por exemplo, você tem psicólogos ruins e você tem você não tem uma equipe boa de TI, você não tem nada funcionando no nível de recursos, você tem pouco financeiro, você não, por mais que você tenha bons processos e uma boa cultura, você não vai ter um impacto grande, porque essas bolinhas que compõem o rio, elas não vão ser, não vai gerar um fluxo grande, intenso. E o mesmo poderia dizer para processos. Se o processo é esse vetor que mobiliza esses recursos. Se você tem processos não muito otimizados, o que vai acontecer é que você não vai ter esse impacto de forma tão grande. E aí, por que eu estou falando isso aqui tudo? Eu estou falando isso aqui tudo para dizer que a função de uma liderança, a função de um gestor, de uma pessoa que está organizando coisas, e isso vale para um gestor que é gestor de muitas pessoas, isso vale para gestor, se você imaginar a sua microclínica que você está atendendo, independente do nível, você sempre vai ter essas três camadas acontecendo. E o impacto que você vai ter na realidade, na capacidade de você mudar as engrenagens, vai depender dessas três camadas, e a sua função é aprofundar, aprimorar, melhorar essas três camadas e conectar elas e entremear elas. Então, essa é a sua função. Então, vamos pegar aqui uma coisa que é complexa. Então, qualquer nível você vai conseguir achar isso. Se você for pensar o avaliá-los, ele é um processo que ele no nível da organização, ele é um processo que filtra recursos com alta qualidade. Então, ele puxa psicólogos de qualidade alta. Então, essa é a função do processo de seleção no avaliá-los. E, por mais que ele foque em melhorar os recursos ALOS, o avaliá-los em si, ele tem os recursos dele, ele tem os avaliadores, ele tem os processos dele, ele tem o processo de avaliação e etc. E ele tem a cultura do avaliados, que é o que ele está impactando ali do jeito com que as pessoas enxergam o processo de admissão, do jeito que as pessoas enxergam a ALOS, que as pessoas estão entrando, a visualização que eles têm em grande vida é do avaliá-los. Então, o avaliá-los, ele tem uma importância para a organização no nível de filtrar bons recursos, mas ao mesmo tempo ele em si tem todas essas três características igual toda engrenagem que você vai ver. O Hamilton, ele em si um recurso, e ele tem vários psicólogos que usam ele, e ele tem vários processos embutidos. Então, registro de sessão, registro de desistência, etc. Tudo isso são fluxos de dados que ele está mobilizando informações para isso conseguir para você conseguir gerir isso. E, por exemplo, os KPIs que a gente apresenta no seu dashboard, eles são informações que buscam um tipo de cultura, um tipo de alinhamento numa certa direção. Não é qualquer informação que está lá. É uma informação que a gente buscou que alinha essas tomadas de decisão em um determinado lugar. A comunicação que eu vou ter sobre os dados que a gente tem do Hamilton, ela tem um impacto na tomada de decisão de vocês, ou seja, na cultura. Então, a função de uma liderança ela é juntar essas coisas, fazer essas coisas terem sentido umas com as outras e aprofundar, melhorar os recursos. Então, sei lá, pensando aqui, quando você vai fazer uma aula do Alan sobre como ser um bom psicólogo. Isso é melhorar nossos recursos. Eu tá lá tentando bater cabeça com o Paulo sobre o processo do Hamilton de cadastramento. A gente pensando em melhores processos que estejam entremeados com a nossa cultura. E, enfim, então, essa é a função de gestão, no final das contas. E a capacidade de mapear a realidade nesses três níveis vai te facilitar muito, do que eu tive de experiência, para você saber onde que você está tendo gargalo, onde você tem que trabalhar, o que está faltando e onde tem como
se abrir o olho, estar visualizando. Então, enfim, vou fazer mais vídeos sobre isso, mas eu acho que esse primeiro, ele é muito basilar e ele vale para coisas de gestão, quando você vai pensar num nível enorme de uma organização, vale para o seu pequena gestão de um pequeno projeto que você está fazendo, dentro da Allos ou fora que seja da Allos, vale para a sua clínica, para o seu clínica individual, vale para um relacionamento que você tem, vale para tudo. Tudo, em qualquer nível, sempre vai ter os recursos, os processos e a cultura que faz com que isso se movimente em determinada direção. Então,